Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos resolver uma questão muito bacana de direito processual do trabalho, uma questão maravilhosa aqui, ó, da FCC, de técnico judiciário do TRT aqui da quarta região. Então, vamos lá. Diógenes está executando a sentença de um processo que ajuizou contra sua ex-empregadora, tendo requerido a penhora de conta bancária de um dos sócios da empresa. O juiz indeferiu o pedido sob o argumento de que a referida conta era para o sócio receber salários do seu atual empregador. Diógenes, contra essa decisão, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, poderá interpor. Então, aqui nós temos 5 opções de recursos no direito processual do trabalho, tá? Nós estamos aqui diante de uma execução. Então, vamos lá. Letra A, agravo do instrumento no prazo de 8 dias. B, recurso ordinário no prazo de 15 dias. Apelação no prazo de 8 dias, nos diz a letra C. Letra D, agravo de petição no prazo de 8 dias. E E, agravo de instrumento no prazo de 10 dias. E aí, pessoal? O que a gente tem que perceber aqui nessa questão? É uma questão que trata de execução trabalhista. E aqui o Diógenes, que é a figura principal, é ele que está executando a sentença de um processo. Então, o processo ele teve uma sentença já que vai passar para um processo de execução, certo? E aí, esse processo era contra a ex-empregadora do Diógenes, tá? Que ali, ó, tendo requerido a penhora da conta bancária de um dos sócios da empresa. Isso que ele fez, tá? Execução, penhora, tá? Para quê? Para pegar, então, o dinheiro, tá? O juiz indeferiu o pedido sob o argumento de que a referida conta era para o sócio receber salários do seu atual empregador. Então, o Diógenes está inconformado e contra essa decisão, de acordo com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, o que ele pode interpor? Qual é o recurso cabível aqui? E a questão, ela nos dá algumas alternativas, como agravo de instrumento, recurso ordinário, apelação, agravo de petição, agravo de instrumento e o prazo também para saber se está de acordo com aquele recurso ali que a questão está nos trazendo, tá? Então, eu vou destacar aqui com o marca-texto, tá? Aquilo que a gente precisa verificar nessa questão, o que se trata aqui, como eu falei? É uma execução, ó, Diógenes está executando a sentença de um processo que ajuizou contra sua ex-empregadora. Então, a gente sabe que é uma execução contra a ex-empregadora, tá? E o que ele pediu? Ele pediu a penhora da conta bancária, como eu falei para vocês, tá? Só para vocês entenderem bem, ficar bem esmiuçada, de um dos sócios da empresa. Então, se ele pediu a penhora e é uma execução, né? Vocês já sabem que estamos falando de uma execução e, por isso, a penhora, tá? E aqui a gente tem que levar em conta que existe uma sociedade, existe uma empresa, sócios da empresa. E o juiz indeferiu o pedido, tá? Indeferiu o pedido sob o argumento de que a referida conta era para o sócio receber salários do seu atual empregador, tá? Ele deu uma justificativa aqui desse indeferimento. Então, contra essa decisão, o Diógenes, que queria então executar a sentença, o que ele vai ter que interpor? Agravo de instrumento, será que ele serve para execução? Ou ele é para decisões interlocutórias, decisões no curso do processo? É isso que vocês precisam saber. O recurso ordinário, ele é para execução ou ele é apenas para sentença? Deu uma sentença, né? É isso que a questão está querendo saber aqui, está nos perguntando. A apelação, será que é cabível aqui? Será que é cabível no processo do trabalho? Né? Da sentença cabe apelação, mas no processo do trabalho, será que isso é possível? Depois, o agravo de petição.
O agravo de petição, ele é um recurso bacana, tá? E ele é bem específico para um assunto, mas depois a gente vai ver. E o agravo de instrumento também é uma espécie de agravo, uma espécie de recurso, né? A gente sabe que existe lá no processo civil, o processo civil se comunica com o processo do trabalho, o direito do trabalho, e a questão, então, está nos trazendo todos esses recursos para a gente verificar o que cabe aqui. Então, pessoal, vamos adiante, tá? Aí eu trouxe um esqueminha aqui para vocês para entender, então, o que é um agravo de petição, tá, pessoal? Por quê? Porque quando se trata de uma execução, como está falando aqui, e aí eu vou pegar o marca-texto e vou demonstrar aqui para gente, ó, está executando a sentença. Aqui, a gente está falando de uma execução de um processo, tá? Então, que ajuizou contra sua ex-empregadora, tá? SLT, Justiça do Trabalho, tendo requerido a penhora porque é a execução, tá? Da conta bancária de um dos sócios da empresa. Então, o que aconteceu aqui? Né? O juiz indeferiu o pedido sob o argumento de que a referida conta era para o sócio receber salários do seu atual empregador, tá? O juiz deu uma desculpa lá para não ocorrer, então, essa penhora que o Diógenes pediu. E ele, então, contra essa decisão, tem que entrar, interpor um recurso, certo? Beleza? Entendido? Então, o recurso aqui, pessoal, ele é o agravo de petição, tá? Ele é um recurso específico no processo do trabalho, quando estamos falando e estamos diante de uma execução, certo? Que é o caso aqui. O Diógenes, ele entrou com uma execução contra sua ex-empregadora e pediu, então, a penhora da conta bancária de um dos sócios da empresa. Então, digamos que o Diógenes, ele era funcionário de uma empresa tal, que era ex-empregadora, e essa ex-empregadora tinha sócios. Então, o recurso cabível aqui contra a decisão do juiz é o agravo de petição, porque estamos diante de uma execução. E o agravo de petição, ele é o recurso próprio quando se trata de execução, tá? Execução no processo do trabalho. Então, aqui é exatamente isso que diz, quando é cabível, tá? O prazo é 8 dias, tá? E sempre para o Tribunal Regional do Trabalho, que é o competente para resolver, então, sobre a decisão do juiz, certo? E mais, pessoal, essa previsão está lá no artigo 897 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Então, cabe agravo no prazo de 8 dias de petição, está lá na linha A, das decisões do juiz ou presidente nas execuções, certo? Então, é agravo de petição. Beleza, já sabemos. Então, qual é o nosso gabarito aqui? O nosso gabarito é a letra D, agravo de petição no prazo de 8 dias. E aí, eu vou destacar para a gente, então, porque estamos falando da execução da sentença de um processo, tá? Beleza? Execução, a gente já sabe que estamos com agravo de petição no prazo de 8 dias.